E dentro, falando de tempo, né? Quando que termina uma cirurgia? Como é que você fala, não, eu faço em 30 minutos, eu faço em 20 minutos, eu faço em 10 minutos, eu faço em uma hora? O que significa esse tempo? Quando que a cirurgia realmente pode ser dita, terminei a castração? De repente você fez a cirurgia, fechou, aí passou um mês e chegou, o animal começou a ter uma dificuldade para urinar, começou a ter sangramento na urina, começou a ter dor, aí fez um ultrassom, descobriu que tinha uma hidronefrose associada a uma ligadura errada do ureter. Quanto tempo demorou essa castração? Demorou um mês, demorou até descobrir que, na verdade, ela não deveria ter sido encerrada, porque alguma coisa foi feita errada durante o processo. Ou, de repente, daqui a 5 anos, você fez a castração hoje, daqui a 5 anos te ligam, ou chega o paciente, está passando lá na sua clínica, e aí você percebe que está tendo um incômodo no flanco do animal, ou realmente ou na coxa, na face interna da coxa. Quando você vai olhar, tem uma fístula ali, né, drenando pus, e a única cirurgia que ele fez na vida foi uma castração. Você vai saber na hora que foi você, há 5 anos atrás, que de repente causou aquilo. Então, essa cirurgia desse paciente demorou 5 anos. Né? Então, ela não terminou. Ela vai terminar depois de 5 anos, quando você tirar aquele fio que estava contaminado e provavelmente fistulou, ou aquela ligadura que você fez falsa e de repente soltou, e você não teve nenhuma hemorragia, porque soltou 5 anos depois, mas fistulou, porque o fio não pode movimentar dentro do corpo. Então, são vários fatores que a gente tem que somar para definir o que é fácil, o que é alto risco e o que é tempo cirúrgico. Eu costumo ensinar para todos os alunos, independente do tema, que a nossa missão tem que ser essa que vocês estão vendo na imagem. Eu sempre peço que você se concentre nessa imagem. Quem já foi meu aluno já deve ter visto ela em algum outro tema, ou mesmo nos temas da reprodução. O cirurgião, ele tem um objetivo de terminar a cirurgia, na verdade, anulando esse processo. Ele tem que evitar a explosão, ele tem que evitar o cronômetro, ele tem que evitar a bomba, ele tem que evitar o alarme. Se ele conseguir fazer isso, aí ele pode falar que encerrou a cirurgia, que acabou. Se ele não conseguiu desligar o fio certo, né? Então, se a gente olhar aqui a imagem, se você está vendo lá, de repente tem o fio verde, amarelo, vermelho, como nos clássicos filmes de esquadrão de bomba. Se a pessoa cortar o errado, aquilo vai acionar o relógio, vai começar a correr o cronômetro, e a gente sabe que o resultado final é uma explosão fatal. Então, a gente só vai considerar que a cirurgia realmente terminou quando, como nessa analogia, quando a área for liberada. Se você puder frequentar novamente o ambiente que antes tinha uma bomba, aí ok, aí você terminou a cirurgia. Se você passou 24 horas da cirurgia, você já encerrou, fechou o ponto, tocou o telefone, era um anestesista, mandou uma mensagem no WhatsApp falando: posso falar com você? Isso de noite, pré-feriado como é agora. Imagina você operou hoje de manhã, agora no meio da palestra chega uma mensagem do WhatsApp do anestesista, que está lá acompanhando o paciente ou que tem contato com o dono do paciente. Se a sua frequência cardíaca, a sua frequência cardíaca, aumentar em um ponto, significa que você ainda não está seguro do que você fez pela manhã. Então, se você desarmar a bomba e fechar, você pode tocar o telefone, pode falar que o animal está com sangramento na vulva, pode falar que o animal está pálido, pode falar que o animal não está querendo comer, que você não vai associar isso ao seu fracasso ou a algum erro do processo da castração. Se você tem esse medo ainda, e todos nós temos, eu estou falando, é quase utópico isso, mas é uma busca que tem que ser constante. Buscar não ter esse medo. E para não ter esse medo é só desarmando a bomba. Se a gente entender o que é essa bomba, e esse é o meu objetivo inicial agora, mostrar para vocês o que significa esse alarme, o que significa essa bomba que vai explodir, aí eu teria a minha meta cumprida hoje nessa palestra. Então, não é só o relógio do paciente, é o seu relógio também. É o seu alarme, é o seu medo, é o seu receio. Se isso ainda acontece, você tem algo a melhorar nos passos da castração. E esse é o segredo. A gente tentar buscar, em qualquer ato cirúrgico, como desarmar a bomba, como tornar o nosso pós-cirúrgico mais tranquilo, como deixar a gente, nós que operamos em paz depois da cirurgia. Eu costumo dizer que a ansiedade, eu fico ansioso em qualquer
o SH que eu faça, já faço há mais de 20 anos e até hoje eu fico ansioso. Eu entro com frio na barriga para fazer uma cirurgia dessa. E talvez por isso eu nunca tenha perdido um pedículo na minha carreira. Eu até tenho medo de falar, porque quanto mais tempo estatisticamente você fica perto, longe de algo, né? Então, no caso, 20 anos sem perder, eu estou muito mais perto de perder do que de continuar a minha estatística. Mas, fora essa brincadeira, depois da cirurgia, nada justifica você ficar ansioso. Você tem que ficar ansioso antes, para manter a sua concentração, manter o seu respeito ao ato. Se depois da cirurgia você continua com medo, ansioso, algo você deixou para trás. E esse algo, de repente, foi um passo desconfortável, foi um fio que você não está acostumado, foi uma técnica que você não teve uma validação, foi, de repente, um teste que você fez na manobra, ou um desconhecimento em algum ponto da técnica ou da anatomia em questão. Então, como zerar a nossa frequência cardíaca, como desligar o nosso alarme, como a gente possa realmente dormir em paz e não ter que acordar no desespero de um receio, seja nas 20 primeiras horas, ou nos 20 primeiros meses, ou nos 5 anos depois de você ter feito algo que, de repente, vai te bater na porta, né? O clássico, por exemplo, da piometra de Koto, né? Você tem lá, começa uma secreção, o animal começa a sangrar, os machos começam a se sentir atraídos, e você fez a castração há 2 anos. Vai bater na sua porta, né? Na sua consciência. Então, a gente tem como diminuir esse risco, sim, tornando a cirurgia não mais fácil, mas de baixo risco, comparando as técnicas que a gente pode aplicar.